Muito bem, amigos, vamos lá, começando a semana com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões. Canal esse que você pode participar, né? Deixando o seu like aí, clicando no joinha, e você também pode nos ajudar distribuindo aí o nosso link, né? Divulgando aí nos grupos de WhatsApp, e principalmente pode, né, se inscrever no canal para nos ajudar aí nessa caminhada aqui, né? Nesse que é o canal A Voz da População de Ponta Porã. Estamos aqui para divulgar tudo, né, que interessa à população. Se você tem um evento para divulgar, um evento cultural para divulgar, um torneio de futebol para divulgar, manda para nós aqui. Se você tiver um evento beneficente, principalmente eventos beneficentes, para a gente divulgar aqui para a população, né? Sua festa junina, enfim, nós estamos aqui para atender a população de Ponta Porã. E por falar em população de Ponta Porã, na semana passada nos procuraram e fizeram um questionamento importante, né? E perguntar não ofende ninguém, né? Onde estão os kits escolares distribuídos em anos anteriores em Ponta Porã? A reclamação dos pais, né, de alunos aí da rede municipal de ensino é de que esses kits escolares este ano não foram distribuídos, ou não foram distribuídos de sua forma completa. Mas o fato é que há reclamação e a gente foi dar uma conferida e realmente está faltando os kits escolares distribuídos em anos anteriores aqui em Ponta Porã, na rede municipal de ensino. Para quem não se lembra, né, nós tivemos aí nos anos anteriores a distribuição de kits, né? Por exemplo, para creche, o kit escolar chamado kit escolar creche, vinha aí massas de modelar, 12 cores, tintas guache, pasta plástica, ofício com elástico, gizão de cera, 12 cores, cola branca, 110 gramas, caneta hidrocor, 12 cores, pincéis, apontador e lápis de cor, né? E o kit escolar, o kit pré-escola, era composto por gizão de cera, né, 12 cores, lápis preto, número 2, borracha com capa, tesoura escolar, apontador com depósito, cola branca, pasta plástica, ofício com elástico, tinta guache, cola colorida, estojo escolar, caderno de desenho, 96 folhas, caderno brochurão, 96 folhas, lápis de cor, massa de modelar, 12 cores e caneta hidrocor. E o kit escolar para o primeiro, segundo e terceiro anos, né, tinha em sua composição aí gizão de cera, lápis preto, borracha com capa, tesoura escolar, apontador com depósito, cola branca, pasta plástica, ofício com elástico, tinta guache, cola colorida, estojo escolar, caderno de desenho, cadernos brochurão, lápis de cor, massa de modelar e caneta hidrocor, né? E esse ano esses kits não chegaram ainda. Nós estamos hoje no dia 26 de maio, né? Daqui a pouco nós estamos nas férias e esses kits ainda não chegaram, né? Era para chegar no começo do ano letivo, mais tardar um mês depois do início do ano letivo, né? E aí há um posicionamento ou não por parte da Prefeitura de Ponta Porã, por parte da Secretaria de Educação, de que não houve tempo não houve tempo hábil, né, para distribuir esses kits, porque houve uma mudança de administração, houve uma mudança de cores da camisa, uma mudança no logotipo da atual gestão, mas isso mostra incompetência, né, e muita lerdeza, porque se houve se há agora uma nova gestão por parte do atual prefeito Eduardo Campos, ele concorreu à eleição em outubro do ano passado, né? Será que não conseguiu se preparar para o início do ano letivo, que foi quase 4 meses depois, né, da eleição? Ou seja, né, essa adaptação por parte dessa gestão aqui do Eduardo Campos, que ele ganhou a eleição, e da outra que ele está há 2 anos, em que ele assumiu a prefeitura, está tendo bastante lerdeza no atendimento à comunidade e nas escolas, né? Principalmente na creche, porque os kits escolares não chegaram. E se chegaram, não chegaram completo, não foram distribuídos de forma completa, né? Nós tivemos aí, além desses materiais escolares, né, nós também
dentro desses kits tinha tênis, né? Era composto por tênis, por uniformes, moletons, né? Então nós tivemos essas distribuições nos anos anteriores. E agora, como eu disse para vocês, estamos no dia 26 de maio e esses kits não chegaram ainda este ano na rede municipal de ensino. Na sexta-feira passada nós tivemos aí o governador, né? O prefeito de Ponta Porã, o Eduardo Campos, recebeu o governador no que eles chamaram de Avança Ponta Porã. O Avança Ponta Porã está indo para o abismo por enquanto, né? A gente está vendo aí a passos de tartaruga, né? A eficiência e a falta de atendimento à população é geral, hein? Eu não estou falando só na educação, não. É saúde, né? Assistência social. Eu preciso ver o que está acontecendo aí para que a população seja atendida da melhor forma possível, né? Porque ganhar bem os nossos gestores ganham, e muito bem. Precisam agora apresentar um trabalho que deixe a população pelo menos se não totalmente contente, pelo menos um pouco mais satisfeita com o serviço público, né? Porque do jeito que está, por enquanto, a gestão de 2 anos atrás e essa desse início tem aí uma diferença muito grande, né? E parece que o trabalho a passos de tartaruga continua e vai continuar. Então tá na hora do povo se mexer aí, né? Tá na hora do povo se mexer. Vai chegar as férias e os kits escolares esse ano ainda não foram distribuídos na rede municipal de ensino. Com a palavra, a Prefeitura de Ponta Porã. Vamos lá com as informações, falando do que vem acontecendo aí no Brasil, né? Hoje nós tivemos aí a PGR, a Procuradoria-Geral da República, fazendo uma solicitação ao STF que foi atendida em tempo recorde, né? O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu ao Supremo Tribunal Federal que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja ouvido para falar sobre as articulações do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro do PL de São Paulo nos Estados Unidos. Essa solicitação faz parte de uma série de requisições feitas pela PGR, entre elas a abertura de um inquérito contra Eduardo. Conforme a PGR, o parlamentar tem tentado intimidar autoridades brasileiras ao se movimentar nos Estados Unidos por sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Há poucos dias, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou que medidas nesse sentido são muito prováveis, né, de ocorrer. As punições se estenderia ainda a outros juízes do STF, além do próprio Gonet. E na ação penal que tramita no STF, o Gonet ele solicitou a oitiva de Jair Messias Bolsonaro para que preste esclarecimentos a respeito dos fatos, dada a circunstância de ser diretamente beneficiado pela conduta descrita e já haver declarado ser o responsável financeiro pela manutenção do senhor Eduardo Bolsonaro em território americano. Foi o que requereu Gonet ao mencionar os movimentos os movimentos, né, que os movimentos do Eduardo Bolsonaro podem favorecer o pai na ação penal que tramita no STF por suposto golpe de Estado. E rapidinho, né, o Supremo Tribunal Federal, STF, determinou a abertura de inquérito contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, acolhendo esse pedido aí da Procuradoria-Geral da República, PGR, e a decisão partiu do ministro Luiz Roberto Barroso, atual presidente da Corte, que definiu Alexandre de Moraes, sempre ele, né, como relator desse caso. A investigação foi colocada sob sigilo. De acordo com documentos enviados ao STF, Eduardo Bolsonaro teria adotado uma postura pública agressiva, né? Pois é, né? Como é que eles estão sentindo isso, né? O governo sente, o STF sente, porque... E aí tem os dois lados da moeda aí, né? Eles assustados e eles agora com mais pressa de colocar Jair Bolsonaro na cadeia, né? Pelo seguinte, porque as sanções irão acontecer e o governo já está tentando evitar as sanções. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenta evitar que os Estados Unidos apliquem sanções ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, isso ocorre por meio de diálogo direto com autoridades do alto escalão do governo norte-americano. E uma fonte próxima ao Planalto, não quis se identificar, afirmou à Folha que as conversas ganharam intensidade nos últimos dias. Além disso, envolveram integrantes do mais alto nível do executivo brasileiro.
O motivo foi a constatação de que a mobilização por sanções contra Moraes não parte apenas do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, mas de agentes com influência na equipe do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Autoridades brasileiras avaliam que grandes nomes das Big Techs, como o empresário Elon Musk, estaria atuando para pressionar o governo norte-americano nesse sentido. E o interesse das empresas, segundo a Folha, é reagir à sinalização do STF e de Lula favoráveis à censura nas plataformas digitais. Na semana passada, como eu disse, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, declarou publicamente que há grande possibilidade de sanções contra Moraes, e o político norte-americano ainda disse que o tema pode avançar nos próximos dias, né? E que as sanções podem vir entre essa semana, durante essa semana ou na outra semana, devem vir as sanções contra o Alexandre de Moraes, ministro do STF. Ainda conforme a Folha, diplomatas que atuam no governo Lula argumentam que o poder das Big Techs para influenciar uma retaliação dos Estados Unidos ao Estado brasileiro é restrito. Os políticos brasileiros pretendem usar essa suposta restrição para tentar impedir as sanções, coisa que vai ser difícil. Mas o mais engraçado nisso aí, né, é que no começo estava todo mundo tirando onda, fazendo chacota, piadinhas, né, com o Eduardo Bolsonaro. Ainda está fresco na memória dos brasileiros o momento difícil passado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro ao ter que decidir se retornava ao Brasil ou se permanecia com a sua família nos Estados Unidos. Isso aconteceu cerca de 2 meses, quando a extrema esquerda lulofascista articulava junto a autoridades com apoio da extrema imprensa a apreensão do seu passaporte e até mesmo a sua prisão. Decidiu por se licenciar do cargo e ficar lá nos Estados Unidos com a sua família, né? E pelo que a gente está vendo aí, foi a melhor escolha que ele fez. Entre jantares e reuniões em nome da democracia, né, autoridades e políticos da extrema esquerda, todos bajulados pela extrema imprensa, faziam chacota e davam risada da decisão do 03 do clã Bolsonaro. Cerca de 2 meses depois, com muito trabalho, de forma discreta, Eduardo faz relembrar ao Brasil a existência da lei Magnitsky, que foi sancionada pelo então presidente Barack Obama em 2012. E de forma muito didática, o 03 vem explicando aos brasileiros que a lei Magnitsky é um dispositivo da legislação norte-americana que permite que os Estados Unidos imponham as sanções econômicas a acusados de corrupção ou graves violações de direitos humanos, mesmo aos cidadãos não americanos. E ainda assim o pessoal dava risada, né? Fazia chacota. Mas agora parece que a coisa mudou. O governo está se mexendo, o STF está querendo roncar grosso, mas não ronca tão grosso assim, né? O secretário de Estado americano Marco Rubio afirmou com todas as letras que pode utilizar a lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, e o que era chacota passou ao mais terrível dos medos. Não apenas por alcançar um ministro da Suprema Corte brasileira, mas pela possibilidade de alcançar também outras autoridades e seus familiares. Os apelidos sumiram, né? Bananinha sumiu, Covarde sumiu, né? E agora ele virou o maior temor, né? E por isso, essa movimentação do STF, essa movimentação da PGR, em tempo recorde, né? O STF atendeu um pedido aí da PGR. E o discurso também da extrema imprensa tá melhor, né? Tá melhorzinho, eles estão pisando em ovos agora para falar. E às vezes até críticas estão surgindo, por incrível que pareça. Mas é essa situação de momento, né, que nós estamos tendo, e que antes era motivo de chacota por parte dos togados, por exemplo, né? Logo do início do governo Trump, tiravam sarro, né? E aí houve a possibilidade, só foi ventilada a possibilidade de sanções a um dos ministros, e lá na época eles já recorreram ao Itamaraty, ou seja, já com medinho, né? E agora que a situação ficou feia, que eles iam prender o Eduardo Bolsonaro. Eu falei aqui na época, para quem acompanha o espaço do canal Fatos e Informações, que o Eduardo Bolsonaro seria preso antes do Jair Bolsonaro. E ele foi esperto, ele permaneceu lá nos Estados Unidos, porque ele seria preso aqui, né? Seria preso no Brasil, porque eles estavam perseguindo fortemente aí o Eduardo Bolsonaro. E agora ele ficou por lá, está fazendo o seu trabalho diplomático e está cobrando, sim, sanções, né, aos togados brasileiros, ao governo brasileiro e aos que
hoje, né, estão agindo como ditadores do Brasil. E o seu trabalho tem sido feito de forma eficiente, né? Porque ele tem obtido bons resultados. Não é só ele que está por lá, né? Tem o Paulo Figueiredo, jornalista, tem o Alan dos Santos, né, que também está por lá e que são alvos, né? São alvos diretos aí do STF e que estão por lá, e até por causa deles, né, o ministro Alexandre de Moraes acabou cometendo alguns excessos e alguns erros, né, e por isso as sanções devem acontecer, porque o Alexandre de Moraes acabou como que eu posso dizer, nessa ânsia de enfrentar o que ele considera seus inimigos, acabou ferindo, né, também atacando também a soberania dos Estados Unidos. Ou seja, ele quis impor sanções a empresas e cidadãos estadunidenses, e isso acabou fazendo com que ele desse alguns tiros no pé, e agora isso está voltando contra ele, né? O fato é que, de covarde e bananinha, o Eduardo Bolsonaro passou a ser um dos maiores temores aí do sistema, né? E que vai querer tentar ferrar com ele rapidinho, né? Não vai conseguir agora porque está nos Estados Unidos, mas vai tentar atingir Eduardo Bolsonaro através do seu pai aqui no Brasil. E vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Vamos falar agora dos nossos patrocinadores, dos nossos anunciantes, né? Os nossos parceiros comerciais e que nos dão sustentação nesse momento, né? Precisamos de mais, é claro, mas esses que estão conosco agora estão nos ajudando bastante. Por exemplo, a Solo Forte, né, que está com a gente aí já há algum tempo. Solo Forte é um dos grandes patrocinadores nossos aqui, né, que tem uma equipe de consultoria e agricultura de precisão com foco em manejo para alta produtividade das lavouras. E a Solo Forte é composta por profissionais com uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado, né? São profissionais super competentes que trabalham, né, em colaboração estreitamente com produtores rurais, utilizando decisões fundamentadas em dados, né, em estudos para maximizar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos. E aí são vários os trabalhos, né, da equipe que está constantemente presente no campo, garantindo um acompanhamento bem próximo e personalizado de cada lavoura, né? E é implementado aí práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas, minimizando riscos e protegendo os investimentos dos clientes da Solo Forte, dos grandes e pequenos produtores rurais. Então, é uma equipe que vem trabalhando aí, a equipe da Solo Forte, bem, e vem ajudando o produtor rural aqui em Ponta Porã. Também temos o apoio da Conveniência Baturité, do nosso amigo Carlos Dalzacker, que fica localizado ali na rua Baltazar Saldanha, na frente da GESUL, na divisa ali com a GESUL e a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Cerveja geladíssima, friozinho chegando, se você quiser tomar um vinho tem um bom uísque também, tem aquele maravilhoso espetinho, saboroso espetinho servido ali, preparado pela família do Carlos Dalzacker, a Baturité, que tem uma variedade muito grande aí para aquelas pessoas que não gostam muito de enfrentar a fila dos supermercados. É uma conveniência bem surtida. Se você não tem essa paciência toda ou está com pressa, pode ir lá na conveniência Baturité, que lá com certeza você vai encontrar o que você necessita. E também desde o dia 7 de abril, né? Desde o dia 7 de abril nós temos o apoio aqui da Coop Home Office, né? Que está conosco já há algum tempo, desde o dia 7 de abril, e que vem também sendo um dos grandes patrocinadores nossos, né? A perfeita integração entre casa, escritório e lazer, inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office realmente é perfeito, né? Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. É perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para sua família. E é perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã. Prédio da Coop Home Office, né? A Coop Home Office, incorporadora e construtora, está sendo levantado ali na rua Deputado Arão Moreira. Esse prédio
moderno que está em fase de conclusão e fica ali no quarteirão entre a Avenida Brasil e a Rua Antônio João. E o nosso plantão de vendas está localizado exatamente ali na frente do prédio, no prédio do Supermercado Bom Gosto, onde você vai entrar ali, né, e antes de subir para o mercado para fazer as suas compras, você vai ver já a maquete do prédio da Coop Home Office e também estará encontrando ali a nossa equipe do plantão de vendas, onde você vai ser muito bem atendidos, muito bem recepcionados, vai conhecer o projeto, vai conhecer a planta e vai ter aí os melhores planos para você adquirir os apartamentos de 43 a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. A Coop Home Office, esse prédio que vem para modernizar e embelezar ainda mais a nossa princesinha dos Hervais. Vamos lá para a parte esportiva do nosso boletim, do nosso canal de hoje. Vamos falar da seleção brasileira, né? Porque o técnico Carlo Ancelotti fez hoje a sua primeira convocação da seleção brasileira. A lista conta com 5 jogadores do Flamengo e não tem a presença de Neymar, que não veste amarelinha desde outubro de 2023. Os atletas escolhidos pelo italiano vão defender o Brasil nas próximas partidas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026 contra Equador, dia 5 de junho, em Guayaquil, e Paraguai, dia 10, em São Paulo. A lista de convocados: goleiros Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr, o Hugo Souza do Corinthians, os defensores Alexandro do Flamengo e o Alexandro do Lille, Beraldo do PSG, Carlos Augusto da Inter de Milão, Danilo do Flamengo, Léo Ortiz do Flamengo, Marquinhos do PSG, Wanderson do Mônaco, Wesley do Flamengo. Os meios-campistas são Andreas Pereira do Fulham, Andrei Santos do Strasbourg, o Bruno Guimarães do Newcastle, o Casemiro do Manchester United, o Ederson do Atalanta e o Gerson do Flamengo. Os atacantes são o Anthony do Betis, o Estevão do Palmeiras, o Gabriel Martinelli do Arsenal, o Matheus Cunha do Wolverhampton, o Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham e o Vinícius Júnior do Real Madrid. A seleção brasileira se apresenta na próxima segunda-feira e vai se preparar no CT do Corinthians. Na terça, após o treino, a delegação embarca para Guayaquil. A convocação marca o retorno de Casemiro, titular nas últimas 2 Copas do Mundo, que estava ausente da seleção desde outubro de 2023. Por outro lado, Rodrigo, desgastado fisicamente, e Endrick, machucado, são os desfalques. E o atacante Rafinha do Barcelona está suspenso do jogo contra o Equador pelo 2º cartão amarelo. Vindo de goleada sofrida por 4-1 para a Argentina, o Brasil ocupa a 4ª colocação das eliminatórias com 21 pontos, né? Então o Brasil joga no dia 5 e depois volta a jogar no Brasil, na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, em São Paulo. Seus compromissos aí, os primeiros 2 compromissos do Carlo Ancelotti, o novo técnico da seleção brasileira. Resultados do Campeonato Brasileiro desse final de semana: nós tivemos vamos ver aqui qual foi a rodada 10, né? A 10ª rodada do campeonato, que ainda não terminou, né? Hoje nós temos mais 2 jogos para encerrar a rodada. A 10ª rodada começou no sábado com o Fluminense ganhando do Vasco por 2-1. O São Paulo foi derrotado pelo Mirassol por 2-0, mais uma vítima do Mirassol, né? O Atlético Mineiro empatou em 0-0 com o Corinthians. O Grêmio ganhou do Bahia por 1-0. O Palmeiras foi derrotado pelo Flamengo em casa 2-0. Sport e Inter empataram em 1-1. O Vitória foi derrotado pelo Santos 1-0. E o Fortaleza, perdeu para o Cruzeiro por 2-0. O Bragantino joga hoje contra o Juventude e o Botafogo joga contra o Ceará para completar a rodada. O Palmeiras é líder com 22 pontos, Flamengo segundo com 21, terceiro Cruzeiro com 20, quarto Bragantino 17, quinto Fluminense 17, sexto Ceará 15, sétimo Bahia 15, oitavo Corinthians 14, nono Mirassol 14, décimo Atlético Mineiro 14, décimo primeiro Botafogo 12, décimo segundo Grêmio 12, décimo terceiro São Paulo 12, décimo quarto Internacional 11, décimo quinto Vasco 10, décimo sexto Fortaleza 10. Abrindo a zona do rebaixamento, décimo sétimo Vitória 9 pontos, décimo oitavo Santos 8 pontos, décimo nono Juventude 8 pontos e o Sport é a lanterna com apenas 3 pontos. E aqui, deixa eu ver aqui, eu sempre me atrapalho no script quando eu não consigo achar aqui o esporte local, né? Vamos ver o que eu tenho aqui do esporte local, porque nós tivemos uma rodada boa aí, né? Da nona Copa Internacional dos Veteranos da Fronteira, tivemos o Los Magos ganhando do Sport Nortenho 2-1, o Marambaia fez 3-1 na Seva, o Sangapuitã 5.0 empatou em 0-0 com o Nosso Lar, e o Tereré Esporte Clube ganhou do Ata por 3-2. Próxima rodada tem o Tereré
jogando contra a Serva, o Nosso Lar enfrenta o Sport Nortenho, o Ata joga contra o Marambaia e o Sangaputã 5.0 enfrenta os Magos Sêniores na última rodada aí da segunda fase da Copa Internacional dos Veteranos da Fronteira. São essas as informações, nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno no YouTube. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã.